Muito bem-vindos ao canal. Meu nome é André Ribeiro, engenheiro civil, consultor de pavimentação. Nesse vídeo vou estar falando um pouco aí a respeito sobre a história do ensaio de CBR, o Índice Suporte Califórnia. Este ensaio que visa analisar a resistência dos solos e de materiais granulares. Bom, na década de 1920, os engenheiros Porter e Proctor, da Divisão de Rodovias da Califórnia, começaram a investigar as causas de degradação dos pavimentos rodoviários. Lembrando que nessa época tinha poucos veículos, estava começando a expansão aí dos pavimentos, né, as construções de vias, de ruas. Lembrando que o sistema de pavimentação com revestimento betuminoso começou em 1870 em New Jersey, Estados Unidos. Bom, essa explanação aqui faz parte do meu curso de dimensionamento de pavimento flexível, onde você tem aulas online, vídeos online e tem o meu acompanhamento e a minha consultoria. Para qualquer dúvida, vou deixar o contato na descrição do vídeo do meu número de telefone. Entre em contato se você tem interesse em estar dimensionando pavimentos flexíveis de loteamentos residenciais, industriais, de ruas municipais. Bom, naquela época, os pavimentos eram construídos com uma camada de material granular sobre o subleito e uma mistura asfáltica como revestimento. Não havia controle de compactação, nenhum método de dimensionamento, justamente porque era o início da pavimentação, onde não tinha muitos veículos comerciais. Nas áreas onde se apresentaram rupturas, como deslocamento lateral do solo por infiltração de água, cisalhamento do solo, devido às cargas, foram coletadas amostras para determinação da umidade e massa específica. Então, os engenheiros Porter e Proctor foram nos locais onde aconteceram aí trilhas de rodas, cisalhamento do solo, e analisaram a umidade e a massa específica desses locais onde tinha essas patologias. O que os engenheiros descobriram? Que as principais causas das patologias viárias eram devido à má compactação no subleito, porque não tinha um controle de compactação, e uma drenagem deficiente. Então, o diagnóstico dos engenheiros Porter e Proctor chegaram à conclusão que nas construções dos pavimentos seria necessário um melhor controle de compactação e controle de espessura das camadas sobre o subleito. Eles analisaram que, de acordo com o nível de resistência do solo, seria definido a espessura da camada granular e asfáltica, para se evitar o cisalhamento do solo, o que viria a ser o primeiro método de dimensionamento de pavimento. Então eles analisaram que onde o solo tinha uma maior resistência, seria necessário uma menor espessura para proteger o subleito. E onde o solo tinha uma menor resistência, um solo fraco, a pobre, então você teria uma maior espessura de material granular e revestimento. Em 1929, os engenheiros criaram então um ensaio realizado em laboratório. Esse ensaio simulava condições de campo, como a umidade, massa específica, o carregamento do tráfego e também a sobrecarga do pavimento sobre o solo. E também a imersão e saturação do solo, simulando o degelo da primavera. Este ensaio seria denominado ensaio CBR, derivado do ensaio de compactação, ensaio de Proctor, em homenagem ao seu criador. Então o CBR, aqui nesta foto, ele é imerso durante 96 horas na água para simular a saturação
do solo. E aqui nós temos uma prensa de ensaio de CBR, que depois tirado de 96 horas da saturação, tira-se esse ensaio e é colocado ele na prensa para realizar o teste de resistência do solo. Esse novo ensaio de CBR viria a agregar qualidade aos pavimentos, por meio da definição da espessura versus a resistência. Então, quanto maior a resistência, menor a espessura. Menor a resistência, solo fraco, maior a espessura. E como padrão, foi definido o CBR de 100%, uma mistura de brita e pedregulho britado, considerando-se a pressão padrão para um deslocamento de 0,1 polegada. Então, o que foi definido como CBR de 100% era uma amostra lá no cilindro de brita graduada. Esta amostra de brita graduada é um CBR de 100%. Por isso que quando dissemos que o CBR é de 10% do solo, um solo de 10% de CBR, quer dizer que ele atingiu 10% da amostra de 100% que é de brita graduada. Mas com a chegada do engenheiro Heaven, que tornou-se chefe das rodovias da Califórnia, ele adotou um método de coesão dos materiais com uma medida de resistência. Então o critério do CBR foi deixado de lado. Somente em 1942, com o advento da Segunda Guerra Mundial, que havia necessidade na época de construções de aeroportos em lugares estratégicos, foi adotado então pelo United States Army Corps of Engineers, USACE, o critério do ensaio do CBR, por ser um ensaio prático, eficiente e de fácil locomoção. Então, somente com a vinda infelizmente, da Segunda Guerra Mundial, necessidade de construções de novos aeroportos, que eles começaram a usar o método do CBR. De acordo com análises do engenheiro Porter, em campo e correlacionando os ensaios de CBR com o tráfego e espessura das camadas do pavimento, foram então criadas as primeiras curvas de dimensionamento, através do método empírico. Então o Zeiss ele utilizou o método do engenheiro Porter para realizar os abacos de dimensionamento para cargas de pousos de aeronaves. Então, aqui estão as curvas originais de Porter, temos o valor de CBR e a espessura do pavimento em polegadas. Essa espessura é de material granular para proteger o subleito contra o cisalhamento. Então, o Zeiss utilizou-se desse método de estudo de Porter para criar os abacos de dimensionamento para aeroportos. Desses estudos e dos abacos de dimensionamento criado pelo Zeiss, então Porter criou o método de dimensionamento, o Zeiss foi lá, usou o mesmo método e também foram criados os métodos do extinto DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e do PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo. Esses dois métodos são semi-empíricos, derivado do Zeiss, que é derivado de Porter. Então, foram realizados abacos definidos em função do tráfego, da resistência do subleito, medida através do ensaio de CBR. Então, o ensaio de CBR foi desenvolvido aí há mais de 8 décadas. É de amplo uso na pavimentação nos dias atuais. É de vital importância o conhecimento de sua aplicação e interpretação dos seus resultados para nós, engenheiros. Deixo aqui uma explanação sobre a história do ensaio de CBR. Se você tem interesse em conhecer o meu curso de dimensionamento de pavimento flexível, também tem um curso de dimensionamento de pavimento de intertravado, de dimensionamento de piso industrial. Eu leciono aulas online através de cursos, dou uma consultoria online, não só durante o curso, mas também depois do término do curso, quando você estiver aí já
trabalhando. Se você tiver alguma dúvida, vou estar dando uma consultoria para você destas matérias. Então entre em contato, vou deixar o número do meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Abraços. Bom, não posso deixar de deixar as referências dos nossos misters, que são, né, os nossos professores, no qual eu baseei esta explanação. Ok? Um abraço para vocês.